Vamos lá, meus queridos e maravilhosos alunos, para mais uma aula aí de modelagem de trabalho e suas dimensões. Estou falando para vocês qual a importância do desenho de cargos e suas tarefas. Então vamos focar aqui, meus queridos alunos, que o interessa. Vamos focar para nós aprender muito mais. Vamos lá, meus queridos e maravilhosos alunos. Vamos que vamos trabalhar essa abordagem sistêmica e contingencial, meus queridos. Então, quando a gente trabalhou as 4 dimensões, que é a questão da variedade, certo? A questão da retroação, nós vamos trabalhar aqui, aprofundar mais as 4 dimensões, né? Tornar o trabalho mais variado, introduzir a autonomia em relações à independência. Então, quanto mais presente essas 4 dimensões tiverem no desenho do cargo, gente, maior satisfação do ocupante em relação ao conteúdo, certo? Ou seja, aquele cargo se torna mais desafiante. Porque a maioria das pessoas, tem gente que procura, o Alisson, trabalhar na empresa que que tenha cargos mais desafiantes, certo? Então permite incentivar, permite fazer as contribuições das pessoas, certo? Na questões de trabalhar, de melhorar o desempenho organizacional de maneira simultânea, fazer com que as necessidades da participação, da autoafirmação seja meios e não fins para si mesmo. Então a questão está sendo colocada aqui para que vocês possam entender de maneira muito mais didática e melhorar a aprendizagem de vocês, é enxergar que a satisfação das necessidades individuais ela é um subproduto desejável, mas não é o objeto principal do desenho contingencial. Ele busca a eficiência, ele busca a eficácia, ele busca a produtividade, a qualidade, a satisfação do cliente, mais que tudo, certo? É o que é buscado aqui para que vocês possam entender, meus amados alunos. Então, quanto mais presente essas 4 dimensões estiverem na hora de vocês fazerem um desenho, melhor e mais satisfatório será para o colaborador, certo? Então, as pessoas têm que ocupar cargos que sejam desafiantes, desafiadores, tá? Pode se dizer assim que aquela tarefa, aquele conteúdo, ele possa exercer, certo? Com maior eficiência e eficácia para atingir a produtividade, a qualidade e a satisfação dos clientes, que é mais procurar, né, a satisfação dos clientes, melhor que tudo. Então, meus queridos alunos, nós temos aqui essas questões. A notação da organização como sistema social implica necessariamente que as pessoas conheçam quais são as atividades, conheçam quais são suas responsabilidades. O desenho dos cargos pressupõe que a tarefa a ser executada e a pessoa incumbida de executá-la, certo? Então, o desenho de cargo, gente, pressupõe a tarefa a ser executada. Então, você vai ter que executar. Então, é comum as empresas fazerem transferência de pessoas de um cargo para outro no sentido de incrementar a sua experiência. É a famosa rotatividade, tá, gente? Essas transferências produzem variedade de história profissional de pessoas e pode ser feitas assim. Ela pode ser do baixo, variedade e responsabilidade, para mais alto, certo? Dificilmente tu sai do alto para o mais baixo. É dificilmente tu vê esse tipo de casos acontecer. Acontece, mas geralmente quando acontece, quando tu tá no cargo alto, tu desce, já é para ser demitido. A empresa ela não tem como te botar pro outro lado, tá? Não tem como te ocupar pro outro lado. Então é demissão. É comum que as empresas façam esse tipo de transferências, tá? Para outros cargos, mas de maneira horizontalizada, tá, gente? De maneira horizontal. Veja aí, né? Retroação, extensão, ampliação e enriquecimento. Então, essas questões que eu estou colocando aí, gente, às vezes tu sai de um cargo mais baixo para o mais alto, certo?
Então, o que que acontece? Vou explicar cada um que seria essa especialização e enriquecimento de cargos. A noção, né, a noção da organização como um sistema social, ela implica necessariamente que as pessoas conheçam quais são suas atividades e responsabilidades. Por exemplo, quando eu vou desenhar um cargo, pressupõe que a tarefa a ser executada, a pessoa incumbida por executar, ela deve executar, certo? Então é comum que as empresas saiam do maior para o menor, tá? Sai do maior para o menor. Então vamos lá. Vamos lá entender cada um. O que seria a rotação de cargos, professor? Rotação. Uma pessoa, a hora é caixa, a outra hora é uma pessoa que trabalha como empacotador, aí depois é uma pessoa que trabalha como auxiliar de estoque, é repositor, entendeu? Isso é rotação de cargos. Recebe o nome de rodízio, tá, gente? É importante existir rodízios, movimentar o indivíduo de um cargo para o outro, sem fixá-lo e sem aumentar necessariamente suas responsabilidades, tá, gente? O desafio para esse tipo de ação, gente, é que o colaborador ele desenvolva diferentes habilidades, tá? Diferentes atividades e habilidades dentro da empresa. Ele está preparado para ocupar posições mais elevadas quando acontece esse tipo de rotatividade. Nós temos a extensão que constitui um deslocamento horizontal, ou seja, um acréscimo de tarefas do mesmo nível de dificuldade ou responsabilidade. Depois nós temos aí a ampliação. Representa um deslocamento vertical, ou seja, um acréscimo de tarefas e responsabilidade de nível superior. E nós temos aí o enriquecimento do cargo, né, que consiste em elevar de maneira deliberadamente os objetivos, as responsabilidades, os desafios das tarefas do cargo, como meio de trazer maior significado ao trabalho, inovação e além de oferecer oportunidades de satisfação das necessidades humanas mais elevadas. Ok, meus queridos alunos? Então, nós temos aí 4 pontos importantes dentro da especialização e enriquecimento de cargos, que é importante. Quando você trabalha, Alisson, com gestão de recursos humanos, com gestão de pessoas, o especialista ele tem que trabalhar com essa rotação, com essa extensão, com essa ampliação e esse enriquecimento de cargos. Tá? Tem que trabalhar por quê? Porque isso pode trazer a maior satisfação dos seus colaboradores, maior satisfação dos seus funcionários para atingir seus objetivos. As empresas elas precisam atingir os objetivos e essas tomadas de decisões, elas são importantes, tá? Essas tomadas de decisões para fazer com que as empresas elas atinjam seus objetivos organizacionais e os indivíduos atinjam seus objetivos individuais. Então, a diferença entre essa rotação, essa extensão, essa ampliação, esse enriquecimento do cargo, está na gradativa variedade, responsabilidade crescente, oportunidade para o desenvolvimento pessoal. Na prática, gente, as diferenças não são apenas semânticas. Todas as alternativas acima, quando se fala em enriquecimento de cargo, ele vai representar a mais a defendida pelos autores, tá? Principalmente na teoria comportamental. Então, esse enriquecimento do cargo, gente, vertical, na adição de responsabilidade de níveis gradativos mais elevados, na eliminação de responsabilidade mais baixo, também a questão do enriquecimento do cargo horizontal, tá, gente? Na questão da adição e responsabilidade lateral, tá? Do mesmo nível. Então, nós temos essas questões de suma importância dentro das instituições. Então, meus queridos alunos, nós vamos ter aqui as atribuições básicas, tá? Isso aqui é o mapa mental para vocês conseguirem entender o enriquecimento horizontal de cargo, onde eu tenho as atribuições básicas das atividades que serão desenvolvidas e algumas atribuições adicionais, tá? Aí, quando eu quero fazer um enriquecimento vertical do cargo, eu pego essas atribuições e junto com as outras com as outras atividades, outras atribuições, tá? Posteriores. Outras atribuições posteriores. Conseguiram compreender? Então, é importante dentro dessa instituição, dentro dessas questões, para a gente
possa entender esses valores, né, essas questões. Ok, meus queridos alunos? Então, nós temos aí, né, essas questões para que o enriquecimento de cargos, os tipos de enriquecimento de cargos, eles possam trazer um resultado mais positivo dentro das organizações, certo? E como é que eu atinjo esses resultados, meus caros alunos? Como é que eu consigo atingir esses resultados de maneira positiva dentro das organizações? É isso, você olha para os cargos, veja se os cargos são importantes, veja as atribuições básicas, veja se precisa modificar essas atribuições básicas, entendeu? Ou não, se não precisa se essas atribuições não precisam ser alteradas, né? É isso. Aí, meus queridos alunos, nós temos, né, além de o que ser colocado, à medida que a pessoa se desenvolve e aprende novas coisas dentro dessas rotatividades, ele vai eliminando as tarefas mais simples e acabam adicionando tarefas de maneira mais gradativa, mais complexa. Eles acabam proporcionando, incentivando o desenvolvimento profissional, intelectual, e acaba desenvolvendo maior criatividade. O enriquecimento de cargo, gente, traz, na maioria das vezes, vantagens para a organização. E para a pessoa em si. Ambos desenvolvem com a atividade cada vez mais sofisticada. Um dos efeitos indesejáveis é a resistência, é a mudança devido aos deveres aumentados, pois nem todas as pessoas gostam de novos desafios ou novas oportunidades que poderão trazer riscos, erros ou insegurança quanto ao futuro desempenho, certo? Então, nós temos que tomar bastante cuidado com essas questões, certo? Então, nós temos outras questões, tá? Nós temos outras questões. Nós temos a especialização e enriquecimento de cargos, efeitos possíveis de enriquecimento de cargos. Efeitos desejáveis e efeitos indesejáveis, às vezes pode acontecer. Quando eu faço esse enriquecimento de cargos, que é chamada rotatividade, o Alice, Felipe, Érica, Eliana, Jacques, todos vocês que estão aí nos ouvindo. Quando a gente faz isso, meus queridos alunos, existem os efeitos desejáveis, que pode acontecer, também existe o efeito colateral, que pode acontecer. Às vezes você faz uma coisa, planeja fazer uma coisa e acaba fazendo outra coisa diferente. Certo? Por exemplo, efeitos desejáveis, maior motivação de pessoal em fase do desafio de cargo, maior produtividade devido à satisfação do cargo. Pode acontecer um menor abstencionismo, que é as pessoas, né, não faltarem tanto dentro da empresa, devido ao comprometimento e sentimento de responsabilidade do cargo. Menor rotatividade de pessoal, devido às oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Então, nós temos os efeitos indesejáveis que podem acontecer. Maior ansiedade por questão de desafios enfrentados, principalmente na questão de segurança. Maior conflito íntimo, devido às dificuldades em assimilar novas atribuições e responsabilidade. Maior sentimento de que a empresa está explorando o empregado, importando-se o trabalho mais difícil e complexo. Sentimento que a empresa está explorando, não está querendo a evolução do funcionário. Redução das relações interpessoais, devido à ansiedade, devido à insegurança das novas atividades, meus queridos. Então, nós temos aí, meus queridos, a questão do sentimento de que a empresa está explorando o empregado, impondo trabalho mais difícil e complexo, a redução das relações interpessoais, a ansiedade e insegurança das novas atividades. Então, tudo isso daí é importante no nosso entendimento. Às vezes pode dar um efeito colateral na hora de fazer o desenho do cargo, tá, meu querido aluno? Outro caso, né, no desempenho. Outro caso, certo? O desenho de cargos e as pessoas. O cargo representa um ponto de mediação entre o indivíduo e a empresa, tá? De um lado, gente, o indivíduo
tem suas necessidades, suas motivações, seus recursos pessoais, as suas habilidades, seus conhecimentos, as suas capacidades, as suas competências. De outro lado, gente, a organização com seus recursos e suas necessidades de talento humano, certo? A organização ele precisa disso. Então o cargo é um ponto de equilíbrio entre os dois, tá? Ou seja, as empresas têm os objetivos organizacionais, as empresas, e o indivíduo tem os objetivos individuais. Exemplos, objetivos individuais: salário, certo? Salário, ser bem pago, férias, certo? Ser reconhecido. Esses são os objetivos individuais. Aí tu pega no ponto. Eu tenho os objetivos organizacionais. Eu tenho os objetivos organizacionais, professor. Dentro desses objetivos organizacionais, dentro desses objetivos, a empresa ela quer obter lucro, quer crescimento. Aí ela precisa da ajuda de quem? Dos funcionários, dos indivíduos, certo? Então o cargo é o ponto de equilíbrio. Então, por meio do cargo, a organização e os indivíduos definem os direitos e deveres de maneira explícita, isto é, formalmente, por meio de um contrato legal, escrito, declarado, certo? É isso que eu quero de vocês, certo? Que vocês entendam, certo? Que vocês entendam o que representa o ponto de mediação entre o indivíduo e o outro, tá, meus queridos alunos? Meu querido Ezabá, meu querido diretor, sumiu, aí ficou azul a tela. O que seria, meu querido? Ficou azul. Azul da cor do mar. Azul da cor de mar. Ah, beleza. Então, meus queridos, ó, o cargo representa um ponto de mediação entre o indivíduo, certo? E a organização. Então, desenhe o seguinte: nós temos os objetivos organizacionais e nós temos os objetivos individuais. E esses objetivos organizacionais têm que casar com os objetivos organizacional, certo, meus queridos alunos? Nunca se esqueçam disso. Os objetivos organizacionais têm que casar com os objetivos individuais, certo? Por isso que eu digo para vocês, o desempenho do cargo, certo, é o ponto de equilíbrio. Então você tem que saber desenhar o cargo e as pessoas. Porque por meio do cargo, a organização e o indivíduo definem os direitos, os deveres, de maneira explícita, isto é, de maneira formal, por meio de um contrato legal, por meio de um contrato escrito, certo? Declarado, meus queridos alunos. Então é isso que eu quero que meus amigos, meus queridos entendam o que eu estou querendo colocar aqui para vocês, tá, meus queridos alunos? Então, é um meio, certo, de suma importância dentro das organizações. Espero que vocês tenham entendido esses fatores, meus queridos alunos, para que vocês não fiquem perdidos, tá? O meio de cargo, organização, indivíduo, certo? Então vamos lá, professor Gilvan. Então, professor, quando eu desenho o cargo e a pessoa no contrato formal, eu tenho um contrato também psicológico, exato. Nunca se esqueça disso. Quando se trabalha o desenho de cargos e pessoas, existe dois tipos de contrato: o contrato formal e o contrato psíquico ou psicológico, tá? Então as empresas têm suas necessidades, seus recursos, suas competências. O cargo é o ponto de equilíbrio entre o indivíduo e a empresa, lembra? Onde a empresa tem suas necessidades, desculpa, o indivíduo tem suas necessidades, seus recursos e suas competências. Aí o que acontece, gente? De maneira explícita e implícita, o cargo cria, certo? De maneira explícita, de maneira que é algo palpável, concreto,
ele cria um contrato formal, onde eu digo, olha, indivíduo, eu quero você para que a empresa possa atingir os objetivos organizacionais, no qual eu vou pagar para você, indivíduo, salário, tarefas. Eu vou pagar um salário para você desenvolver tarefas, certo? Tarefas. Então, eu preciso que você tenha, que você cumpra as regras, os procedimentos que serão colocados para você. Só que também, gente, o desenho dos cargos, quando você faz o desenho do cargo, ele cria também, de maneira implícita, o contrato psicológico, certo? O que é contrato psicológico? A pessoa às vezes veste a camisa da empresa e quando ele veste a camisa da empresa, gente, ele cria expectativa. Ele quer reciprocidade. Ele quer que a empresa seja recíproca. Olha, eu dou meu sangue pela essa empresa. Mas eu quero reconhecimento. Eu quero direitos. Entendeu? Não é só as obrigações. As empresas, elas acabam despertando no colaborador um sentimento de valorização, um sentimento de realmente aquela pessoa acaba fazendo parte daquela empresa. De verdade, é o braço direito daquela empresa. Então tem pessoas que criam um contrato psicológico. Não, nunca mais, eu não vou, jamais eu vou botar o seu João, entendeu? Então, pessoal, voltando aqui com a questão do implícito e implícito, é isso. Tem gente que cria esse contrato psicológico. Aí diz assim, rapaz, você está sendo escravo da empresa X. Aí a pessoa diz assim, rapaz, estou sendo escravo não, eu estou só cumprindo meu papel. Aí você cria esse contrato psicológico. E eu vou dar o sangue mesmo, vou vestir a camisa da empresa e é isso. Jamais eu boto o Exabá na justiça, porque o Exabá me deu a oportunidade dentro dessa empresa. Eu estou há mais de 15 anos aqui, o Exabá foi o único que abriu portas para mim. Então, exemplos de contrato psicológico, tá, gente? Então, as pessoas acabam criando, né, esse contrato psicológico. Isso vai depender do desenho de cargos e das pessoas, certo? Tem gente que não cria, de maneira alguma, o contrato psicológico. Só cria o contrato formal. Trabalha ali e tal, não tem nenhum pingo de sentimento para a empresa, não fica sem ressentimento. Por exemplo, se você. É um exemplo de que você não existe contrato psicológico, Isabá. Se tu for demitido hoje, tu não vai sentir falta da empresa no qual você trabalhou. Isso é porque você não tem um contrato psicológico. Aquele apego. Então, pessoal, o contrato psicológico ele traz isso, tá? Então tem gente que não sente falta, mas tem gente que se abala, entendeu? Uma amiga minha, ela entrou quase em depressão. Ela passou aí quase 8 anos na empresa, deu sangue, vestiu a camisa, fez de tudo e faz um bom trabalho e ela não entende até hoje porque ela foi desligada da empresa. Ela ficou super, hiper, mega revoltada com a postura dessa empresa, certo? Ficou super, hiper. Então tem pessoas que ficam magoadas porque existe esse contrato psicológico, tá, gente? Então, nós temos dentro do desenho de cargos e pessoas, nós temos esses dois tipos de contrato, tá? Nunca se esqueçam disso. É que nem. Aí nós vamos aqui, gente, ó. Então, professor, esse contrato legal que está de acordo com a nossa CLT, com a nossa CLT, ou seja, com nossas consolidações das leis trabalhistas, nós estamos aqui. Nós temos aí o contrato formal
e o contrato psicológico, certo? Então, o contrato legal ou formal nem sempre cobre tudo o que foi estabelecido e acordado entre as partes, certo? Então, existe uma relação de intercâmbio que são governadas por persuasões, tá, gente? Não formalizadas, que são implícitas, informais e até inconscientes, tá? Essas presunções implícitas são chamadas de contrato psicológico, como eu havia falado para vocês, que constituem um conjunto de expectativas recíprocas, não formalizadas, nem escritas e nem documentadas entre o indivíduo e a organização, que se estende além do contrato formal de emprego. Trata-se de um entendimento implícito, não declarado, certo, pessoal, que envolve uma vasta gama de práticas, direitos, privilégios, obrigações consagradas pelo uso e que serão respeitadas e observadas por ambas partes envolvidas, o indivíduo e a organização. Então, existem esses contratos psicológicos, certo? Como eu havia falado para vocês. É um contrato que é implícito e não declarado, eles são chamados de contratos psicológicos, entendeu? É um acordo que acaba acontecendo entre o indivíduo e a organização. Meus queridos alunos, acaba acontecendo isso nesse contrato formal. Então, é importante nós sabermos trabalhar essas questões, tá? Do entendimento, do implícito, não gerado, não envolve uma vasta gama de práticas, direitos, privilégios e essas obrigações consagradas pelo uso que são respeitadas e observadas, tá, gente? Então, é importante a gente trabalhar o conceito do que eu estou colocando aqui. Professor, e quando há as integrações? Existem integrações? Lembra o que eu falei para vocês do nível estratégico, tático e operacional? Lembram disso? Então, nível intermediário lança mão de esquemas de integração para equilibrar os efeitos da diferenciação. O nível operacional utiliza vários tipos de integração entre os cargos para assegurar a famosa coordenação adequada às necessidades de eficiência. Existem 3 mecanismos, gente, de integração entre os cargos, que é o ajustamento mútuo, por comunicação informal, a questão da supervisão direta, a questão da estatização no processo do trabalho, no resultado do trabalho e nas habilidades. Então, gente, o nível intermediário é conhecido também como nível tático, tá? Nós temos o nível institucional, intermediário e operacional. O nível estratégico ou institucional toma decisões. O nível intermediário, certo? Ele direciona decisões, ele faz a divisão de trabalho, ele lança mão de esquema de integração para equilibrar os efeitos da diferenciação. O nível operacional ele vai utilizar da integração entre os cargos, tá, gente? Que é a parte maior, a base da pirâmide, certo? É a base maior. É a base, né? Não é a base maior, é a base, ó. Se você for pegar o desenho aqui, meus queridos, ó. Se você pegar o desenho comum, ó. 1, 2, 3, certo? Se tu pegar os desenhos aqui, ó. Aí tu tens olha aí, eu desenhei para vocês aqui o nível 1, 2 e 3, que é desenhado de uma maneira mais simples. Então essa base aí, meus queridos, essa base aqui que eu estou mostrando para vocês, que é a base 3, ó, certo? É a base, entendeu? Ela é conhecida como nível operacional. Ela utiliza-se vários tipos de integração entre os cargos,
para assegurar a coordenação adequada, as necessidades de eficiência. Existe mecanismo de integração entre os cargos, que é a questão do ajustamento mútuo por comunicação informal, a questão da supervisão direta, a questão da estatização. O que seria essa estatização do processo de trabalho? O que seria essa estatização de resultado de trabalho? O que seria essa estatização das habilidades e competências? Então, tudo isso daí é importante, tá? Dentro dessas questões para que a gente possa entender este assunto de maneira bem simples, para que a gente possa entender este assunto, tá, meus queridos alunos? Então, vejam bem. Então, existem 3 mecanismos de integração entre cargos: o ajustamento mútuo por comunicação informal, a supervisão direta, a estatização, que é o processo de trabalho, certo? Quando você coloca essas questões. Então, vamos lá definir cada um desses 3 mecanismos. Então, existem 3 mecanismos de integração entre cargos. Quais são, professor Gilvan? O que seria esse ajustamento mútuo por comunicação informal? Quando você trabalha essa integração de cargos, nós temos o ajustamento mútuo por comunicação informal. A coordenação do trabalho ela é feita por meio de processos simples de comunicação informal, enquanto o controle do trabalho permanece nas mãos do supervisor. Quando a empresa é pequena ou quando as pessoas trabalham lado a lado, cada um vai se adaptar à outra de maneira informal. À medida que o número de executores aumenta, o ajustamento mútuo torna-se necessário para coordenar o trabalho de todos, ideal para as atividades com pouca burocratização e grande descentralização. Esse é chamado de ajustamento mútuo por comunicação informal. Repito, a coordenação do trabalho é feita por meio de processos simples e de comunicação informal, enquanto o controle do trabalho permanente nas mãos do supervisor, certo? Então, a coordenação do trabalho é feita por meio de processos simples de comunicação informal, enquanto o controle de trabalho permanente nas mãos do supervisor. Repito, a coordenação do trabalho é feita por meio de processos simples de comunicação informal, enquanto o controle do trabalho permanece na mão do supervisor. Quando a empresa é pequena, ou quando as pessoas trabalham lado a lado, cada um vai se adaptar ao outro de maneira informal. À medida que o número de executores aumenta, vai aumentando o ajustamento, vai se tornando mais mútuo. Ou seja, é necessário para coordenar o trabalho de todos. O ideal é que as atividades com pouca burocratização e grande descentralização. Já a supervisão direta, meus queridos, a coordenação se dá por atribuição de responsabilidade a um supervisor pelo trabalho da amplitude, controle desejável. Se o trabalho envolve de outros grupos, a supervisão direta torna-se limitada. É ideal para atividades com pouca burocratização e pouca descentralização. O que vocês têm que aprender aqui quando for responder a prova? Marque a alternativa correta de acordo com a integração entre cargos. O ajustamento mútuo por comunicação informal, ele serve para as atividades com pouca burocratização e grande descentralização. Ele serve para as atividades com pouca burocratização e pouca descentralização, certo? Olha a palavra pouca para grande. Então, o esquema de integração de cargos só muda uma palavra com a outra, tá? Estatização é a coordenação, é feita por meio de especificação e programação de atividades de acordo com os padrões pré-determinados. A estatização, gente, ele pode ser efetuada em 3 maneiras: no processo de trabalho,
o resultado do trabalho e das habilidades e competências, meus queridos alunos, e competências. Então é importante a gente saber trabalhar essas questões, certo? O ajustamento mútuo por comunicação informal, a supervisão direta e a estatização, certo? A estatização. Tá, vamos lá. A estatização, o que significa esses elementos, esses mecanismos na integração entre os cargos? Vou mostrar aqui para vocês de uma maneira simples, para que a gente possa entender este assunto de maneira muito mais didática. Então vamos lá. A estatização, gente, pode ser efetuada em 3 maneiras: do processo de trabalho, do resultado do trabalho, das habilidades e competências. Certo? O que quer dizer isso, professor Gilvan? A estatização no processo de trabalho, o cargo é desenhado e os fluxos dos processos de trabalho são programados por meio de instruções, procedimentos, métodos, regras, certo? Que é colocado aqui para vocês. Então, meus queridos alunos, nós temos aí essas questões. Estatização do processo de trabalho. O cargo é desempenhado e os frutos dos processos de trabalho são programados por meio de instruções, procedimentos, métodos, regras e regulamentos. Ideal para que as tarefas que sejam simples e rotineiras. A estatização de resultado do trabalho, o resultado do produto é dimensionado, é padronizado de maneira prévia. A quantidade de produção é específica, qualidade e desempenho são determinados. Quanto à tarefa, é mais complexa, mais específicas. Os resultados e a escolha do processo fica na decisão do executor, certo? Então, a estatização das habilidades ou competências. A seleção e o treinamento do pessoal executa o trabalho. São especificados. As tarefas são complexas, os resultados podem ser estatizados. As empresas padronizam as competências dos executores. A seleção e treinamento do pessoal, ele executa o trabalho, são especificados. Essas tarefas são complexas. Os resultados podem ser estatizados, as empresas padronizadas e as competências, meus queridos alunos. Então, nós temos aí essa questão dos mecanismos de integração dos cargos. Então, professor, esses mecanismos de integração são elementos básicos da estrutura de cargos, são encontrados em todos os níveis da estrutura organizacional e coexistem, né, juntos. Quanto mais complexa a estrutura, quanto mais diferenciada, tanto mais mecanismos de integração existirão, certo? Então, os mecanismos de integração são elementos básicos na estrutura de cargos e são encontrados em todos os níveis de estrutura organizacional e coexistem juntos. Quanto mais complexa a estrutura, quanto mais diferenciada, tanto mais mecanismos de integração existirão, meus queridos alunos, existirão. Então, nós temos aí essas questões, tá? Como pode existir essas questões para que as empresas elas possam atingir os seus objetivos, tá? Com essas integrações. Então, vamos lá. Nós temos aí, meus queridos, toda a organização, ela quer que seus colaboradores estejam engajados. O que é esse engajamento? É motivação, entusiasmo, certo? Ela procura que os seus colaboradores tenham essa energia, não só física, mas mental, emocional, onde ele possa desenvolver uma maior criatividade, ele possa ser desenvolvida
a questão da maior criatividade, maior mencional. Então, a base em que as organizações utilizam para incentivar esse engajamento pessoal e individual são: nós utilizamos a arquitetura organizacional, que mais essa questão da arquitetura organizacional, da cultura corporativa, do clima organizacional e da liderança apoiada, e nós temos outras características que envolvem, que são importantes: o trabalho agradável, a intenção de permanecer e a intenção de participar. Como desenvolver isso com os colaboradores? Como desenvolver? Toda organização, seja ela pública, seja ela privada, sonha em ter pessoas engajadas em seus objetivos, resultados, a ser alcançados por meio da atividade conjunta. Funcionário engajado põe todas as suas energias físicas, mentais, emocionais a serviço de sucesso organizacional. Então, a base que a organização utiliza para incentivar o engajamento pessoal já são a arquitetura organizacional, que mais junta as pessoas do que separam. A arquitetura organizacional junta mais pessoas do que separam. Nós temos a cultura corporativa participativa, aberta, comunicativa e integradora. Nós temos o clima organizacional agradável, receptivo, gostoso e amigável. Nós temos liderança apoiadora, que é por parte dos gestores. E nós temos também o engajamento das pessoas, que envolve 3 características importantes, que é o trabalho agradável. Quem não gosta, né? A pessoas como algo que satisfaz. Nossa, eu amo dar aula. Nossa, eu amo ser diretor de imagem. Eu amo fazer o que eu faço bem feito, eu não abuso. Eu posso passar 20 anos trabalhando na mesma coisa, eu não abuso. Por quê? Existe o trabalho agradável. E também tem a intenção de permanecer, por se sentir bem na organização. Nossa, eu sou tratado como um filho nessa organização. Essa organização me trata tão bem, me trata, né, de uma tal maneira que eu fico tão feliz, entendeu? Tão feliz nessa organização. Eu venho com satisfação. E a intenção de permanecer e a intenção de participar, com a iniciativa e motivação nas decisões e ações da organização. Às vezes você participa, né, das ações da organização e participa com gosto. Certo, meus queridos? Você participa com gosto. Então, professor, para que exista esse engajamento, é necessário que esteja integrado a intenção de participar, o trabalho agradável, a intenção de permanecer com o clima agradável, com a cultura participativa, com a arquitetura organizacional integrada, a liderança apoiadora. Entendeu? Tem que haver isso aí, meus queridos alunos. Então vamos lá, professor Gilvão. O grau de engajamento das pessoas. Há vários graus de engajamento que podem ser medidos ou avaliados pela organização. Por exemplo, altamente engajados, a organização ganha, as pessoas ganham. Moderadamente engajados, a organização ainda ganha, as pessoas ganham. Agora, algo engajados, a organização nada ganha, as pessoas também não ganham. Poucos engajados, a organização perde, as pessoas perdem. Desengajadas, a organização perde muito, a organização perde muito. Então não basta apenas desenhar ou modelar o cargo, o trabalho, mas também por meio dele conquistar o engajamento das pessoas. Então, sem isto, a organização até pode trabalhar, mas não alcançará a eficiência, a eficácia, a produtividade, a qualidade, a satisfação das pessoas. Então, o papel de vocês, gestores, futuros técnicos, é modelar essa atividade das pessoas, tal maneira que elas se sintam felizes, satisfeitas com a organização, tenha sucesso em suas atividades. Certo? Conseguiram compreender, meus queridos alunos? Então, nós temos
né? Nós temos esse ponto que tem colocado. Então, as pessoas altamente engajadas, a organização ganha, o colaborador ganha. Se a empresa não tiver enganjada, a empresa perde, as pessoas também perdem. Se eu tiver moderadamente enganjados, a organização ganha e as pessoas também ganham. Então não basta apenas desenhar ou modelar um trabalho, gente, mas também por meio dele conquistar o engajamento das pessoas, a motivação. E a parte mais difícil de se trabalhar na empresa é manter seus colaboradores engajados. O que mantém um colaborador engajado dentro da organização? Gente, existem N fatores. Cada um que trabalha na empresa, ele se enganja de maneira diferente, ele tem um sentimento diferente. Ele olha para a empresa com um sentimento diferente. Entendeu? Nem todas o pessoal da empresa, elas olham de maneira iguais ou trabalham de maneiras iguais, tá? Elas acabam trabalhando de maneira diferente e de maneira que essas empresas elas não consigam atingir seus objetivos organizacionais, certo? Então, nós temos que tomar bastante cuidado com isso, para que essas empresas elas possam saber utilizar, certo? Utilizar as questões dos produtos, saber utilizar como seria esse engajamento, como seria esse resultados de venda, certo? Para que as empresas elas consigam enganjar, né, chamar a atenção das pessoas a trabalhar nessa empresa. Então vamos praticar agora um pouco nesse assunto, gente. Ó, vamos lá, praticar um pouquinho. O que significa, qual o significado de modelagem de trabalho e qual a tendência? Vamos lá, eu quero que vocês me respondam. Qual o significado da modelagem do trabalho e qual a tendência? Gente, simples. Nós temos aí a resposta bem padrão. Nós temos, ó, nós temos a modelagem de trabalho significa a maneira pelo qual o trabalho é desenhado, atribuído às pessoas e realizado em cada unidade organizacional. Repito, o que seria a modelagem de trabalho, professor? Significa a maneira pelo qual o trabalho é desenhado, atribuído às pessoas e realizado em cada unidade organizacional. Muitas organizações ainda predominam a tradicional conceito de cargo, uma decorrência do velho modelo burocrático, rígido e hierarquizado. É baseado na divisão do trabalho organizacional. Esse tradicional conceito de cargo está gradativamente substituído por outros conceitos mais modernos, como gestão de equipes. Certo? Então, tá aí. Segunda questão, professor. Segunda questão. No entendimento, o que é cargo, tarefa e ocupante? Existe diferença entre esses três conceitos, professor? Sim ou não? Existem. Vamos lá. Resposta padrão. Cargo é diferente, certo, de tarefa. Cargo é a composição de todas as atividades desempenhadas por uma pessoa, que pode ser visualizada como um todo, que ocupa uma posição formal no organograma. Cargo é uma unidade da organização que consiste em um grupo de deveres, de responsabilidades, que torna separado e distinto um dos outros cargos, certo? O conceito de cargo, gente, é uma velha decorrência do modelo burocrático, do qual os conceitos de departamento ou divisão. Então, os deveres e a responsabilidade de um cargo são atribuídos ao ocupante que desempenha um cargo, proporciona meios pelos quais cada pessoa pode contribuir. Já o ocupante é a pessoa designada a desempenhar um cargo. Ocupante. Vamos lá para a outra questão. Professor Gilvan, de acordo com o que foi apresentado na aula, qual o seu entendimento no desempenho de cargo? Qual a sua importância? Certo? Eu quero que vocês me respondam. Tá? Qual é a sua importância? Tá? Uma pergunta bem simples, tá? Que eu acredito que vocês não terão dificuldade em responder. Questão bem básica da básica.
para que vocês possam entender este assunto, certo? De suma importância para vocês, meus amados e queridos alunos. Muito importante para vocês. Vamos lá. Então, vamos lá. Qual é a resposta, professor? O desenho do cargo, que é o chamado Job Design, é a especificação do conteúdo, dos métodos, das relações de cargos, no sentido de satisfazer os requisitos tecnológicos, organizacionais, sociais, pessoais. O desenho dos cargos, pessoal, e das tarefas, da mesma forma com o desempenho organizacional ou departamental, também é orientado pelos objetivos da empresa. A estrutura dos cargos, assim como a estrutura organizacional e departamental, é decidida e elaborada para atender a estratégia empresarial da melhor maneira possível, de modo proposital e consistente. Os cargos e as tarefas consistem em meios pelos quais a empresa utiliza seus recursos para alcançar seus objetivos. Certo, professor Gilvan? Certíssimo. Quarta questão, professor Gilvan. O desempenho dos cargos deve ter um enfoque sistêmico condicional, verdade. Partindo dessa afirmação, constitui a forma resumida, de forma bem resumida, o que é o sistema, ênfase no enfoque sistêmico e contingencial. Resposta. O desenho dos cargos tem um enfoque sistêmico e contingencial. O sistema é um conjunto de unidades ou partes com relações entre elas, formando um contexto bem complexo. O que significa essa teoria, esse enfoque sistêmico? Ele vai enfatizar as relações entre as partes do sistema e como essas relações desempenham o todo. Trata-se de proporcionar a máxima eficácia ao sistema inteiro. E não a eficácia de cada uma das partes de maneira isolada. Ele vai assegurar de maneira interdependente as partes do sistema. Já o enfoque contingencial, ele sempre vai buscar a flexibilidade e a adaptabilidade da mudança. Ou seja, tudo é relativo, tudo depende. Nada absoluto ou definitivo na administração, segundo o enfoque contingencial. Tudo é relativo, situacional e contingencial, dadas as mutáveis e cambiantes condições no mundo, né, dos negócios. É importante. Quinta questão, professor. O desempenho dos cargos não se restringe a ênfase nas tarefas ou nas pessoas, uma vez que procura uma abordagem bem abrangente e sistêmica. Assim, o cargo deve ser desenhado e atualizado visando reunir 4 dimensões. Cite essas dimensões e faça um breve comentário de cada uma, professor João. Cite essas dimensões e faça o comentário de cada uma. Então vamos lá. Resposta. 4 dimensões. Eu até falei do VAR, certo? Eu falei do VAR. Variedade reside na diversidade nas operações de trabalho, no uso de vários equipamentos, procedimentos para execução das tarefas. Cargo maior, certo? A questão do cargo maior, a variedade, tanto mais desafiante se torna o cargo, porque as pessoas podem usar uma ampla gama de suas habilidades e capacidades. É importante colocar isso para vocês. Autonomia. A autonomia se refere ao grau de liberdade em que o ocupante tem para programar o seu trabalho, selecionar o equipamento que deve ser usado e decidir quais os procedimentos a seguir. Identidade. Com a tarefa, refere-se à possibilidade do ocupante executar uma atividade inteira e global, bem como identificar claramente o resultado de seu trabalho. Retroação refere-se à informação que o ocupante recebe enquanto está trabalhando e que revela como está desempenhando sua tarefa. Então, nós temos aí a questão da variedade, nós temos a questão da autonomia, da identidade da tarefa e da retroação, certo? É importante. Quinta questão, certo? Quinta questão. O que diz? Relativamente à especialização e enriquecimento de cargos, tema rotação de cargos, a extensão,
ampliação e enriquecimento do cargo. Faça um breve comentário a respeito desses termos. A rotação de cargos, gente, recebe também o nome de rodízio de cargos. Consiste em movimentar o indivíduo de um cargo para outro sem fixá-la, sem aumentar necessariamente suas responsabilidades. O desafio é aprender novas e diferentes atividades na empresa, preparar para ocupar posições mais elevadas. Já a extensão, meus queridos alunos, de acordo com a resposta dessa atividade, ela consiste no deslocamento horizontal, ou seja, um acréscimo de tarefas, no mesmo nível de dificuldade ou responsabilidade. Já a ampliação, ela representa um deslocamento vertical, ou seja, um acréscimo de tarefas ou responsabilidade de seu nível superior. Já o último, o enriquecimento de cargo, ele vai consistir em elevar deliberadamente os objetivos, responsabilidades e desafios de tarefas do cargo, com o meio de trazer maior significado ao trabalho, inovação, além de oferecer oportunidades de satisfação das necessidades humanas mais elevadas. Meus queridos alunos, está aí essas questões. Professor, a última. Quais os possíveis efeitos desejáveis e indesejáveis do enriquecimento do cargo? Nós temos aqui uma resposta bem simples. Efeitos possíveis de enriquecimento, professor Gilvan Duarte. Maior motivação pessoal em fase do desafio do cargo, maior produtividade devido à satisfação do cargo, vai ter menor absenteísmo devido ao comprometimento e sentimento de responsabilidade, menor rotatividade pessoal devido às oportunidades de crescimento, e os efeitos indesejáveis que pode causar, que são os efeitos colaterais, maior ansiedade na fase da insegurança, certo? Quanto aos desafios enfrentados, maior conflito íntimo devido à dificuldade em assimilar novas atribuições e responsabilidades, sentimento de que as empresas estão explorando o empregado e impondo trabalho mais difícil e complexo, certo, pessoal? E o último, redução das relações interpessoais, meu querido diretor maravilhoso. Então, meus queridos alunos, espero que vocês tenham entendido o assunto de hoje, tá? Muito, muito obrigado e até a próxima, meus queridos. Fica com Deus e tchau, tchau, ó. Tchau, meus queridos.